Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Finalmente estou aqui de volta, trazendo uma resenha para vocês. De antemão já peço desculpas por não ter postado com a frequência que eu estava pretendendo postar, mas foi por bons motivos até. Tive algumas demandas por conta do meu trabalho, que para quem me acompanha nas minhas redes sabe que agora eu inaugurei meu escritório de advocacia, estou atuando por conta, então para quem tiver interesse. E além disso eu me ausentei um pouco porque eu me ocupei bastante, além dessas demandas, me ocupei tentando terminar esse livro aqui. Essa edição maravilhosa, eu acho que é o livro mais bonito que eu tenho em questões de estética, que é O Conde de Monte Cristo, é a versão do Clube de Literatura Clássica, que eu assinei só por causa desse livro. Como vocês estão vendo aqui, ele é um baita de um calhamaço, tem umas 1.200 páginas e falta só umas 50 para eu terminar, porque nesses últimos tempos eu fiquei lendo bastante, porque é uma história muito boa. Não sei se eu vou trazer a resenha dele, porque o foco dele é mais um romance, uma narração, um romance, né? Uma história que você acompanha sem grande profundidade e não tem grandes lições assim que não fujam muito do clichê. Mas a resenha de hoje não é sobre esse livro, é sobre esse outro livro que vocês já viram no título, que é O Hobbit, de ninguém mais e ninguém menos que o Tolkien. É um livro que eu já li há muito tempo. Eu conheci a obra do Tolkien durante a pandemia, que foi uma época bem infeliz. E nessa época infeliz eu tive a felicidade de descobrir a obra dele. Acho que até dá pra ver os outros livros aqui, ó, a trilogia do Senhor dos Anéis, o Silmarillion e alguns outros contos do lado da lhama que a minha irmã me comprou de presente. Mas enfim, eu descobri a obra do Tolkien durante essa época e fiquei extremamente apaixonado. Pessoalmente, assim, acho que é a obra de literatura que eu mais gosto e acho que até o final da minha vida vai ser muito difícil conhecer outra obra que eu prefira. E tudo que diz respeito ao mundo do Senhor dos Anéis, para mim, é incrível, até a história por trás da história. Então eu vou contar um pouco da história do autor, que em si mesma já daria para fazer outra obra gigantesca. Eu vi também na época da pandemia eu assisti o filme da biografia dele e eu vou trazer isso um pouco para vocês. Vou contextualizar um pouco da história, né, do Hobbit, mas o ponto principal dessa resenha é que eu queria traçar um paralelo, igual eu faço em outros vídeos meus, de uma passagem específica do livro e extrair a essência principal dessa passagem com alguma lição de vida, especialmente no momento atual que a gente está vivendo. Que no caso, no momento em que eu gravo esse vídeo, seria a quaresma. Eu queria gravar o vídeo no começo da quaresma, porque eu acho que essa lição é importante para a gente ter desde o começo da quaresma, mas tanto faz, ela pode ser aplicada na vida inteira. Então, vamos lá. Vamos começar pela vida do autor. O Tolkien, tecnicamente, ele é um autor africano, porque ele nasceu na África do Sul, o que hoje em dia seria a África do Sul. Isso foi em 1880, por aí, ele é do século XIX, né, bem antigo. Mas na época, essa região da África do Sul ainda era do Império Inglês. Então, por isso que, tecnicamente, ele é um autor... Geograficamente ele é africano, mas tecnicamente ele é um autor inglês. Tanto que depois que ele cresceu, ele foi para a Inglaterra. Cresceu num colégio católico, ele foi orientado por um padre na Universidade de Oxford, se não me engano. E por ter nascido nessa época, ele chegou a servir a Primeira Guerra Mundial, por incrível que pareça. Ele tinha recém-casado quando a Primeira Guerra Mundial começou, lá em 1916. 16, 14, 16 acho que foi quando ele foi servir na guerra, efetivamente. Talvez a guerra tenha começado em 1914, se não me engano. E ele sobreviveu, ele lutou na Batalha de Somme, que é uma batalha famosa da Primeira Guerra, contraiu uma doença que não permitia mais que ele prestar o serviço militar e retornou para casa com vida e o resto é história, né? E ele foi um professor, ele foi um filólogo, que é o nome da pessoa que estuda línguas. Então você percebe isso, é muito presente na obra dele, porque ele é tão genial que ele não só criou o mundo do Senhor dos Anéis, mas como a fantasia, o gênero da fantasia moderna ou contemporânea.
o gênero da fantasia como a gente conhece hoje em dia, ele foi um dos pioneiros, assim. Ele criou esse mundo do Senhor dos Anéis, ele criou idiomas e alfabetos para cada raça desse mundo, né? A raça dos elfos, dos orcs, dos anões. Então, assim, esse cara, ele é genial. Na obra, na trilogia aqui do Senhor dos Anéis, no último livro, Retorno do Rei, você tem mais de 100 páginas de apêndices explicando efetivamente tanto a árvore genealógica dos personagens, quanto os alfabetos e algumas palavras. E ele também era poeta, porque em várias passagens dos livros, tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis, ele escreve poemas, assim, porque os personagens se expressam muito através de música e de arte, enfim. E pra mim, por causa disso, ele é um ser humano genial, assim. Talvez um dos maiores nomes da literatura mundial, da literatura inglesa com certeza, pau a pau ali com Shakespeare. Posso estar falando alguma besteira, mas pra mim, pessoalmente, ele é gigantesco. Então, essa é a vida dele. Agora, a obra em si, a origem da obra também é bem curiosa. Ele era professor, como eu já disse, e certo dia, uma vez, um dos alunos dele entregou uma folha em branco. E ele, com o ímpeto dele de escrever, escreveu nessa folha em branco um trecho que dizia o seguinte: em um buraco no chão vivia um hobbit. Escreveu essa frase, ele disse que não sabe por que escreveu. E com base nisso, ele desenvolveu uma história. Tanto que o começo da história, o começo do livro aqui é exatamente essa frase. E depois ele vai desenvolvendo, né? A edição que eu comprei tá em inglês, para treinar meu inglês. Veio até com um mapazinho de uns desenhos que ele fazia. Olha que legal. E foi assim que ele começou a desenvolver a história dele. Eu tava de ponta cabeça, hein? Que idiota. Mas enfim. Então ele foi desenvolvendo a história. Esse aqui ele é anterior ao Senhor dos Anéis, para quem não conhece. Foi desenvolvendo a história do Bilbo Bolseiro, que é o personagem principal. E depois de mais alguns anos ele desenvolveu o que seria o Senhor dos Anéis, como se fosse uma continuação do Hobbit. Então essa é a origem da história. Então, muito interessante. E a sinopse do livro, para quem não conhece, é basicamente o seguinte. O Bilbo, ele é um hobbit, que é uma criatura quase menor que um anão. Eles são descritos como criaturas bem pacatas, bem tranquilas, assim, e vivem em cenários bucólicos, que o Tolkien diz que remete à infância dele no sul da Inglaterra. São criaturas bucólicas, que vivem nesse mundo encantado de elfos, anões, e algumas forças do mal, que seriam os orcs, os magos do mal, enfim. E aí, certo dia, ele é visitado pelo amigo dele, o Gandalf, que convida ele para uma aventura. A aventura seria ajudar um grupo de anões, que seriam herdeiros de um rei anão. Esses anões, eles foram expulsos da montanha, que era a casa deles, porque um dragão invadiu a montanha, porque guardava ouro, aquela coisa clichê de fantasia, sabe? O dragão invadiu a montanha, expulsou os anões e ficava lá guardando um grande tesouro. E aí os anões queriam retomar essa montanha, expulsar o dragão, e o Gandalf conhecia esses anões, e eles precisavam de alguém para roubar um tesouro desse dragão, que, de acordo com o livro, o tesouro sozinho, essa pedra preciosa, essa joia, valia mais do que toda a montanha. E o Gandalf escolheu o Bilbo como esse ladrão, porque os hobbits são criaturas pequenas, sorrateiras, e eles têm tipo, esse dom assim de se esconder. É como se fosse a magia deles. E aí, grosso modo, essa é a sinopse. Mas o ponto que eu quero chegar, que é a passagem, que é muito bonita, é que eles já estão no meio da aventura e o Gandalf para no lugar que seria tipo uma cidade dos elfos, assim, que se chama Valfenda. E lá tem a Galadriel, que é uma elfa, ela é descendente também da realeza élfica. Ela seria a representação simbólica da Virgem Maria. Porque, como eu falei, o Tolkien ele é profundamente católico, ele foi criado basicamente por um padre, e você percebe esse simbolismo muito presente aqui. E eu vou até traçar um outro paralelo daqui a pouco, com a questão do catolicismo. Enfim, o Gandalf encontra a Galadriel em Valfenda, e eles começam a conversar sobre essa questão, essa aventura deles, essa missão deles de retomar a Montanha dos Anões, que foi invadida por um dragão. E tem uma passagem muito bonita, que a Galadriel pergunta pro Gandalf por que o Gandalf escolheu um hobbit para lidar com essa situação.
E aí o Gandalf responde uma resposta que é muito interessante, que eu até vou pegar aqui no meu computador para falar literalmente para vocês o que ele disse. Aqui. A Galadriel pergunta para ele: Gandalf, por que você escolheu uma criaturinha tão pequena, tão inofensiva, impotente para lidar com essa situação? E o Gandalf responde: Saruman, que é um colega mago dele, que mais tarde é corrompido, Saruman acredita que apenas um grande poder é capaz de controlar o mal. Mas não foi o que eu descobri. Descobri que são as pequenas ações do dia a dia de pessoas comuns que mantêm a escuridão longe. Pequenos atos de bondade e amor. Essa é a resposta do Gandalf para Galadriel. Perceba, você aí já deve ter sentido o impacto disso e começado a pensar sobre essa frase. E é aqui que eu queria traçar o paralelo com a Quaresma e com outro simbolismo católico que eu falei que eu ia trazer para vocês. Essa frase, eu não sei se foi uma coincidência gigantesca, ou se foi obra da Divina Providência, mas ela é basicamente o que diz uma santa da Igreja Católica, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus, que não vou entrar na história dela, mas ela é uma menina que faleceu com 24 anos, bem nova, e ela era uma freira, e ela se destacava pela santidade, tanto que foi canonizada como santa. E ela tinha uma doutrina espiritual dela, sobre o amor a Deus e a santidade. O que seria a santidade? Que em última instância é o amor a Deus. Que as pessoas ficavam impressionadas com a santidade dela e ela não se achava grandes coisas. E quando as pessoas perguntavam para ela, tipo, o que é santidade para você? Eu, tipo, é fazer grandes obras? Porque o pessoal achava que tinha que mover montanhas para ser uma pessoa muito santa. E ela respondeu algo extremamente parecido com Gandalf, dadas as devidas proporções. Ela respondeu que a santidade, para você crescer em santidade e você mostrar seu amor a Deus, você não precisa necessariamente realizar grandes obras e grandes atos de amor, atos heróicos. Mas, para você mostrar o seu amor a Deus, você precisa fazer pequenas obras que sejam com um grande amor a Deus. Então agora vocês percebem o paralelo? E é aí que eu queria trazer esse vídeo, essa lição para a circunstância da Quaresma, não só para a Quaresma, mas para a nossa vida inteira. Mas a Quaresma é um período que a gente busca cultivar mais as virtudes. Eu vejo no nicho católico, com os meus amigos, as pessoas de fora também, que elas, na Quaresma, antes da Quaresma, elas pensam em grandes penitências, né? Grandes jejuns, assim, o que eu vou fazer na Quaresma? Não vou comer carne, que não tem nenhum problema. Não vou beber, não vou comer chocolate, vou tomar só banho frio, vou dormir sem travesseiro, esse tipo de coisa, sabe? Vou acordar cedo para rezar. Tudo isso é válido em si mesmo, mas depende muito da intenção que você quer fazer. Se você faz aquilo mais para provar para si mesmo que você consegue do que efetivamente para aprofundar o seu amor a Deus, já é meio problemático, você tem que repensar um pouco aquilo. Mas ao mesmo tempo, se você é o oposto dessa pessoa, desse tipo de pessoa, e você faz coisas pequenas, mas com muito amor a Deus, e você se sente insuficiente, eu queria que você se lembrasse dessas duas passagens, tanto de Santa Teresinha quanto do Gandalf. Porque veja, o Tolkien na sabedoria dele e a Santa Teresinha na sabedoria divina, eles falam, o importante para você afastar o mal, para você amar a Deus, porque se afastar do mal é se aproximar do bem. E o bem, em última instância, é Deus. O segredo não é você fazer grandes coisas, o segredo é você fazer pequenas coisas que sejam, mas com grande amor a Deus. Para dar um exemplo mais empírico, eu pessoalmente, essa minha Quaresma está sendo relativamente fácil, porque eu não estou fazendo grandes penitências aos olhos do mundo. Eu simplesmente me afastei um pouco das minhas redes sociais, e não é algo nem absoluto, porque às vezes eu entro para postar alguma coisa do trabalho, ou para ver se tem alguma mensagem um pouco mais importante. Mas eu me afastei, não estou usando mais, igual eu usava antes. Acho que o meu máximo que eu uso no dia é 3 minutos. E eu me afastei justamente para usar esse tempo para rezar um pouco mais, para ler a Bíblia talvez. E veja, esse é justamente o propósito. Você faz pequenos atos de esforço, né? Aos olhos do mundo isso não requer muito esforço, mas a essência desse ato é amor a Deus. Então eu acho que isso é mais válido do que qualquer coisa, sabe? Você aprofunda a sua relação com Deus, você cultiva suas virtudes,
e saindo da quaresma. Agora, não precisa ter um teor religioso, né? Pode ser um teor simplesmente de virtudes pessoais. Para você ser uma boa pessoa, você não precisa fazer grandes obras, grandes doações, desde que você faça pequenas coisas com muito amor ao próximo, a Deus, enfim. Porque eu acho que as pessoas caem num certo escrúpulo e uma certa autocobrança, né? Ainda mais que hoje em dia a gente vive o mundo das comparações, de se achar insuficiente porque você não está exercendo atitudes hercúleas e heróicas aos olhos do mundo e você se acha insuficiente. Mas não é isso que Deus exige da gente. Então, acho que essa é a mensagem principal que eu queria transmitir para vocês. Tipo, essa é a lição de moral. E, ao mesmo tempo, aproveitar a lição de moral para trazer uma das minhas obras favoritas. Além desses simbolismos católicos, dá para encontrar outros tipos de simbolismo ao longo da obra. E ainda que você não encontre o que você busca, é uma história muito divertida. Você consegue ler em um final de semana, se você se dedicar. É muito gostoso, as páginas são bem fluídas, não é uma história nem um pouco... O pessoal fala que o Tolkien escreve demais as coisas e é muito enrolado, mas não é nada disso. Uma leitura super prazerosa. E tem outra coisa mágica também, né, no mundo do Senhor dos Anéis, que eu acabei de lembrar agora. É um mundo sem malícia. Eu não sei explicar direito, mas... Não é aquela malícia de piadinhas, assim. Mas é um mundo que você vê onde tudo é meio puro, apesar de existir o mal na história. Você vê que nada é dito à toa. Tipo, não existe ironia, não existe falsidade, assim, na história, nas palavras e na narração. É um livro que se leva a sério e, ao mesmo tempo, ele é muito leve. E você se sente dentro do livro, naquele mundo, assim. Você sente a paz que o livro transmite, assim. Não sei descrever isso, mas é uma coisa que eu senti muito, assim. Eu acho que é algo que eu não vi em nenhum outro livro que eu li. Então, eu acho que esse é um livro verdadeiramente mágico, assim. A fantasia toda conseguiu ser transmitida. Então é isso. Vou ficando por aqui, porque o vídeo está longo já. Mas espero que tenha despertado em vocês a curiosidade de ler e que a lição seja de muita validade, aliás. De muita utilidade para vocês. Então é isso. Agradeço as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Fico muito satisfeito quando pelo menos um de vocês expressa que o que eu fiz teve alguma utilidade. Então vou ficando por aqui. Até a próxima.